Eu me chamo Zilma de Moraes, depois casada Zilma de Moraes Ramos de Oliveira, nasci em São Paulo, no Ipiranga, sou filha de um empresário e uma professora. Morei no Ipiranga até 8 anos de idade, lá que entrei para a escola, de início numa escola privada do bairro, bem pequenininha, e depois passei para o 1º ano nessa mesma escola. Quando estava no 2º ano, mudei-me de bairro, fui parar no Jardim Paulista e continuei numa escola privada até o 4º ano primário. Do 4º ano primário, fui fazer o ginásio no Colégio Estadual de São Paulo, no Parque Dom Pedro, bem longe da minha casa. Na época, a mamãe escolhia a escola que fosse a mais difícil, a melhor escola da época. E a primeira da classe, minha colega no primário, foi para aquela escola, a mamãe achou que nós tínhamos de segui-la, e fomos, eu e outras colegas, fazer o exame de admissão no Colégio Estadual de São Paulo. E fiquei lá todo o meu ginásio, o meu colegial, naquela escola, que era uma escola muito tradicional na época, um ensino bem tradicional. Para dar um depoimento, então, minhas irmãs, um pouco mais novas do que eu, fizeram outra trajetória. Minha irmã foi estudar no Colégio Estadual de Pinheiros, Fernão Dias Paz, e a minha irmã caçula, foi estudar no ginásio vocacional. E na época eu tinha assim, uma admiração muito grande pelo estudo da minha irmã no vocacional, porque era muito diferente do meu cotidiano na escola tradicional do Estado, que era bem conservadora. Então essa foi minha vida estudantil, de muito estudo. No final da adolescência já ia um pouquinho mais de apresentação artística, achei que eu dava para um palco, cantava um pouco, ficava olhando os rapazes, essas coisinhas de jovem. A gente tinha um conjunto muito grande de atividades escolares e lições de casa. Então isso me ocupava muito o meu dia no cotidiano, né? E um pouquinho de televisão, que naquela época era uma novidade. E brincar. Eu tinha mais 2 irmãs, a gente brincava de casinha. Brincava de professora também. Mas na época, o meu olhar era para ser engenheira. Eu não tenho nada a ver com engenheiro, mas eu achava que ia ser engenheira. E me assustava um pouco, porque não tinha muita mulher engenheira. Aliás, eram raras. Então eu ficava pensando, mas como poderia ser engenheira se não há mulheres engenheiras? E essa ideia da engenharia foi me acompanhando nas escolhas. Então no científico, eu escolhi científico em vez de escolher clássico ou normal. Dentro do científico, escolhi científico engenharia e não científico medicina. E a coisa foi até o colegial, 2º ano. Quando foi o 3º ano, que é o ano decisivo, onde já tem o exame vestibular, o cursinho em paralelo, eu percebi que estava tudo errado. Eu não tinha nada a ver com engenharia. O que eu estava gostando no científico era português, inglês, história da arte, filosofia, tudo isso eu gostava no científico, e gostava menos de física, química, desenho geométrico. Então a coisa foi se esclarecendo para mim, e na época eu decidi chegar à diretoria da escola e dizer: eu não me sinto bem no 3º colegial em engenharia. E como a lei tinha mudado, isso nós estamos falando da lei de 62, ela me permitiu transferência para o 3º ano clássico. Eu pude, tanto em termos reais eu pude me adaptar, como em termos formais eu não tinha de cumprir nenhum pré-requisito inadequado na época. Então eu terminei no 3º clássico. E de início eu pensava em ser psicóloga. Acho que toda adolescente, né, fica tanto pensando na vida que acha que a solução vai ser psicóloga. Mas eu descobri, falei, não, acho que eu não quero ser psicóloga, acho que eu, na verdade, vou querer ser professora. E aí eu prestei o exame de vestibular para a Faculdade de Educação, na época era a Faculdade de Filosofia da USP. E era um vestibular bem puxado, então eu fiz pedagogia na USP até o 4º ano, numa época que era uma época do AI-5, então eram anos assim, efervescente, né? E a gente quase que via muito mais a universidade e o conhecimento científico do que via propriamente escolas. Embora tivesse muito boas experiências escolares na época, que era o vocacional, o grupo escolar experimental da Lapa, nós tínhamos várias escolas de ponta na cidade de São Paulo, fazendo uma pedagogia inovadora, e a gente fazia estágio. Na época a gente tinha muita ideia da política educacional maior.
Então eu fiquei dividida entre a parte mais prática e a parte mais do sistema de ensino. Então foi assim que eu terminei a faculdade, ainda dentro do AI-5, dentro daquele período de uma universidade assustada. Eu não tive influência de um professor, eu acho que eu tive bons professores e tive professores com algumas crises, eu diria crise, quer dizer, ou ele é muito velho, tá? Eu tinha professor assim que dormia, mas tinha 60 e tantos anos, ele dormia em sala, embora fosse um excelente professor. Eu tinha professores que faltavam muito, mas depois que a gente veio descobrir que tinham doenças graves. Então eu tive médios e bons professores, mas é o conjunto que me influenciou. Eu acho que eu tinha um olhar assim um pouco para o convencimento do outro. Eu queria era convencer alguém. Eu, enquanto aluna ainda, né, necessitando de recursos financeiros, eu fui um pouquinho professora particular de meninas da escola primária, do meu bairro, mas era uma questão de ajudar a fazer lição, uma coisa muito fraca. Mas, ainda na faculdade, eu fui ser professora de curso supletivo. Eu fui professora de curso supletivo noturno e muitos anos, 3 ou 4 anos, e pegava uma população bem idosa que tinham de fazer o supletivo estudando. Eu dava aula de História da Literatura. Então eu pegava os clássicos da literatura para ensinar para as pessoas. E tinha de adotar uma estratégia metodológica, porque aquilo era distante. Eu também acho que não tinha instrumental da melhor qualidade, mas me apertava lá para descobrir uma maneira de tornar, na época a gente trabalhava com as escolas, né, o romantismo, o realismo, o modernismo para as pessoas. Então, foi meu grande exercício e comecei trabalhando com adultos. Depois dessa época de trabalhar em curso supletivo, eu fui ser assistente pedagógica, que é o coordenador pedagógico do Estado, numa escola na periferia, lá perto da represa de Guarapiranga, bem longe da minha casa, curso noturno. Então, peguei toda a dificuldade de coordenar grupos de professores com alunos, numa época de abertura da escola de 8 anos, e numa época de inclusão de alunos muito diferenciados e os professores perdidos, e eu também perdida nessa metodologia de trabalho. Trabalhei lá 1 ano e mudei-me para Sorocaba, porque fui acompanhar meu marido em Sorocaba. Chegando em Sorocaba, eu fui convidada a ser professora na faculdade. Então, foi assim, de uma hora para outra, eu estava dando aula na faculdade, na formação de pedagogos. E a minha matéria era orientação educacional. Então, eu trabalhava com os pedagogos em orientação educacional e em 2 faculdades, em 2 cidades, Sorocaba e Tatuí, ali perto. Fiquei lá durante 2 anos e mudei-me depois para Ribeirão Preto, com meu marido também, com a família. Então, fomos para Ribeirão Preto, onde eu fui ser professora, aliás, fui ser docente mais técnica na escola de enfermagem. Então, eu fiquei 4 anos na escola de enfermagem, para trabalhar com as enfermeiras. Elas têm muita preocupação com o ensino da saúde, né? Quase aprendizado de hábitos e mudanças de atitude dos pacientes, e também um pouquinho com relação à supervisão do estudante de enfermagem, que tinha uma relação de muito pavor com relação à profissão, ao paciente. Então a gente discutia muito essa relação. É importante isso porque esta questão da relação médico-paciente, enfermeiro-paciente e professor-aluno começou a se fazer presente para mim. Então, onde era que eu estava preocupado com essas questões de relação de uma geração, de um papel com outro papel. Foi quando eu fiz mestrado, vindo para toda semana de Ribeirão Preto para a PUC de São Paulo, fazer mestrado na psicologia educacional sobre esse tema. Então, eu fiz uma primeira dissertação que tocava com a ideia de relação professor-aluno. No momento de execução do mestrado, eu não mais estava trabalhando na escola de enfermagem, mas já estava trabalhando na USP de Ribeirão Preto, no mesmo campus, no curso de psicologia, dando aula de prática de ensino para os psicólogos, preparando para ser professores. E com este material, com relação à formação de professores, é que eu fiz o meu mestrado com foco na relação professor-aluno, especialmente na dificuldade do professor
o que lhe passava de imagens quando ele relacionava com o aluno, especialmente as lembranças que cada professor tem de épocas em que ele mesmo era aluno. Esse tema hoje é muito estudado pelo Nova e outras pessoas, mas isso eu já fiz em 77, 78. Bom, após esse mestrado, eu vim morar em São Paulo e me afastei da universidade, eu pedi demissão porque vim morar em São Paulo e fui trabalhar numa escola privada, a Escola Veracruz, onde fui orientadora educacional de 5ª, 6ª e 7ª série do ensino fundamental, naquela época de ensino de 1º grau. Mas a questão da pesquisa, a questão da universidade ficou comigo. E neste período, mesmo trabalhando numa escola de ensino fundamental, eu continuava a ter relações com a minha turma de Ribeirão Preto e eles estavam fazendo pesquisa sobre creches. E eu achei o tema creche muito interessante porque seria a primeira relação da criança fora da família. Então, se eu quisesse entender relações de professor-aluno mais tarde, dos mais velhos, talvez eu pudesse começar com entender a relação com os menorzinhos. Então, me encantei dessa época e eu que não tinha até então experiência com crianças pequenas, passei a fazer pesquisa com criança pequena e isso eu levei algum tempo nisso, o que me levou a sair da escola privada, voltar para a universidade aqui em São Paulo desta vez, então fiquei na Faculdade de Educação da USP, professora de didática e depois professora de educação infantil, com a Tizuko Kishimoto. E então, nós ficamos trabalhando essa questão da creche. Na época, é só lembrar que a creche não estava no sistema de ensino, ainda era uma atividade em São Paulo onde havia um grande investimento, mas no resto do país era uma atividade bastante assistencialista. Então, a gente buscava não só denunciar o assistencialismo, mas propor diferente. E se fosse diferente, como seria? Então, isso me levou a fazer pesquisas e quando foi a época da Constituição, a gente, com toda aquela campanha que a gente fez, a militância que fizemos para que creche fosse para a educação, eu terminei o meu doutorado fazendo uma tese sobre as interações de criança de 1, 2 e 3 anos em creche pública em São Paulo. E vi um campo maravilhoso de trabalho das crianças que passava desapercebido para os professores e então achei que era ali que eu deveria me concentrar. Esse trabalho foi feito ao mesmo tempo que eu tinha aceitado o convite da professora Guiomar Namo de Mello a ser assessora da equipe dela na época que ela teve aqui de 83 a 85. Então, nesse período, eu mantive a USP e esse trabalho na Secretaria Municipal. O que quer dizer isso? Eu entrei como assessoria no gabinete da parte pedagógica. Então, eu tinha de olhar dos pequenos, no tempo só não tínhamos creche, só tínhamos pré-escola, da pré-escola até o ensino fundamental. E eu me valia um pouco dessas experiências que eu tinha tido de um e outro cargo em outros lugares e da discussão que eu presenciava na universidade sobre estas questões. Então, trabalhei os 3 anos da administração e também participei até da comemoração dos 50 anos, escrevendo um pequeno texto sobre a história dos 50 anos da pré-escola municipal. Bem, terminado aquela experiência aqui de trabalho na rede municipal, minha primeira experiência, após eu tive então a tese de doutorado. A tese teve uma repercussão muito grande na própria rede de creches municipais. Então eu fui muito convidada a fazer palestra. Então foi uma sequência de oportunidades de fazer palestra para as pessoas, para os profissionais de creche, para os professores de EMEI, porque eu tinha um material novo, que era o olhar para as interações das crianças, né, com um vídeo, e apresentava a palestra, dados de vídeo, detalhes de um vídeo, detalhes de uma brincadeira, e o pessoal gostava. Então eu fiquei nesse trabalho até 1990, quando eu pedi transferência da USP São Paulo para a USP Ribeirão Preto. Voltei ao meu campus de origem para trabalhar na equipe da Clotilde Ferreira, que estava crescendo muito a sua investigação sobre educação infantil. Nesta hora, eu abandonei os mais velhos, fiquei só com os pequenininhos de lá para cá. Então, eu fui trabalhar na equipe da Clotilde, sendo docente, fazendo preparação de alunos, dando aula de formação, e fizemos uma série de investigações já com as crianças mais velhas, e aquilo começou a solidificar um conhecimento
não só meu, mas de todo o grupo, sobre o que fazer com a educação infantil nas condições reais. Inclusive, as condições que nós tínhamos em Ribeirão Preto eram ainda mais difíceis do que as condições existentes em São Paulo. Então, a gente testou no lugar mais difícil, de forma que era possível que no lugar menos difícil a coisa funcionasse bem. Então, fiquei lá durante muito tempo. Neste período, fiz dois estágios no exterior, pós-doutorado. Um nos Estados Unidos, onde eu fui estudar muito mais teorias de desenvolvimento. E descobri que há 100 anos atrás, gente muito interessante já tinha falado das coisas que a gente estava começando a falar aqui entre nós. E depois fui fazer um estágio na Europa, comparando sistemas de educação infantil de 5 países. Então, estava assim, muito envolvida com a questão de educação infantil, vendo diferenças, possibilidades de você construir um modelo brasileiro, e que é diferente de um italiano, é diferente de um francês. Então, você pegava um pouquinho a questão da cultura local, e não dá para transportar assim e implanta aqui. É muita coisa, fica inadequado. Inclusive com possibilidade de mostrar que a gente tem um modelo que precisava ser aperfeiçoado. Então, fiquei lá bastante tempo e voltei para o Brasil, e a partir daí eu fiquei uns anos com uma questão que era dupla. Fui trabalhar na administração de sistemas de ensino. A minha cidade, Ribeirão Preto, me pediu para ser secretária de educação da cidade, que era completamente distinto de tudo que eu tinha feito até então, porque uma coisa é você assessorar um secretário, outra coisa é você assinar as portarias, né? E era uma época de muita inovação. Nós tínhamos tido a LDB, nós tínhamos o Fundef, a discussão do Fundef era polêmica, todo mundo fazia daquilo uma discussão muito emocional, passional, e aí nós vamos acompanhando isso, e vendo alguns passos a serem dados no ensino municipal. Eu fiquei 14 meses, aliás, eu fiquei 14 meses no cargo, mas vi que eu tinha o meu perfil de outra natureza, investigativo, estava prejudicado. Então, eu solicitei ao prefeito que me substituísse, ele o fez, então eu voltei a trabalhar. Fui ser assessora na Secretaria do Estado da Educação, porque aí também me pediram para, em função do que você viveu, se você poderia assessorar numa época também de renovação de projetos educacionais em grandes máquinas de ensino que ficavam enferrujadas, né? Na época a secretaria tinha 6 milhões de alunos, hoje acho que tem 5 milhões, porque com a municipalização ela dividiu a sua carga, que era absolutamente impossível de ser levada. Então eu fiquei lá algum tempo, primeiro no gabinete de trabalho da secretaria, depois na FDE, na Fundação para o Desenvolvimento de Educação, onde fizemos projetos variados para a escola. Passado algum tempo, meu coração continuava a dizer, mas eu não sou daqui, eu tenho de fazer outra coisa. E solicitei meu afastamento, minha dispensa, e na época a professora Eni Maia veio ser secretária de Educação, foi convidada pela prefeita a ser secretária de Educação, e a professora Eni me conhecia e conhecia os meus pensamentos a respeito de como seria possível capacitar os educadores leigos que estivessem em creche, de início capacitando em nível de ensino médio e posteriormente em nível superior. Então a primeira etapa era a própria secretaria dar conta do curso de ensino médio, deixando a etapa do ensino superior, aí sim, para as universidades que pudessem fazer isso. Então a Eni me convidou e eu fui desafiada e participei então de uma enorme experiência que reuniu parte de toda essa minha história: formação de professores, curso regular de ensino, aí já no ensino médio, então currículo de ensino médio e foco na educação infantil. Nós tivemos 2 turmas, uma turma só de pessoas que tinham a 8ª série e não tinham certificado de ensino médio. Essa turma teve um curso de 2 anos, mas com toda a carga de horária regulamentar. Todos esses cursos foram autorizados pelo Conselho Municipal de Educação. Então, a carga mantida, ele foi encurtado em prazo. E trabalhávamos quase que os 11 meses do ano. Depois nós tivemos uma segunda turma com as pessoas que já tinham concluído o ensino médio, mas não tinham feito o ensino médio normal. Então, precisava fazer
aquele ano a mais para habilitar-se como professora. A experiência com a primeira equipe, onde nós tivemos alunos que tiveram de fazer português, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, além da parte pedagógica. Então nós fizemos um currículo muito interessante, com muita atividade de artes para o professor. As alunas tinham de 45 a 55 anos em média, as adolescentes do curso tinham essa idade, e de início cansadas e de repente começaram a se renovar com a possibilidade de ver coisa nova. Então eram alunas que ficavam até as 10 horas da noite no curso e depois pegavam um ônibus para as suas regiões e no dia seguinte estavam trabalhando, né? Tinha uma série de trabalhos que eles deveriam executar com as crianças das suas unidades, e então ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando com os professores, nós começamos a atingir as crianças das unidades com a propostas de trabalho, especialmente a de artes visuais, de desenho. Desenho foi muito forte para nós. Então, depois desse curso, que eu considero acho que é a mais forte experiência profissional que eu tive até hoje, e com bons resultados, e um curso que era muito... Primeiro, as alunas tinham muito receio, vai ser muito exigente, eu vou repetir de ano, e eu dizia, o problema de não aprendizagem, o problema é nosso. É nosso problema, se os alunos não aprenderem, o problema é nosso, não é de quem não aprende. É assim que a educação pensa. Então, elas foram superando esses medos e foram se tornando mais competentes em escrever, em argumentar. Então, foi muito rico. Eu falo por mim, mas é só ouvir qualquer uma delas que acho que a gente vai escutar uma coisa parecida. Terminado isso, demorou 2 anos e meio, toda essa experiência, coincidiu com a mudança de administração e logo em seguida a nova administração, a professora Yara Prado, me chamou e falou, eu quero que você me conte melhor essa sua experiência e como é que você vê isso. Eu disse à professora Yara, olha, na verdade nós devemos ter trabalhado com 1/3, quase 1/3 das suas professoras, que diretamente tiveram contato com isso. Bem, quando eu falo de uma proposta única para eles, eu não estou dizendo que seja uma proposta que padronize, que seja uma proposta que faz uma clonagem de trabalho, que é autoritária sobre as pessoas, mas você tem um ponto de partida, até para ser criativo e diversificar. Então, a professora pediu como é que então se via essa transposição. Na verdade, na época já se sabia que tínhamos mais de 18 mil professores no ensino de creches e pré-escola, que nessa hora já estavam todas unidas na secretaria. Então, isso nos levou a refletir com a professora Yara da importância do coordenador pedagógico, cuja função institucional é fazer a formação do seu corpo. Uma formação que é diária, não é grandes palestras e não é aquela formação de uma reflexão sobre as práticas, sobre os acontecimentos com as crianças, as famílias, etc. Então, desde então, nós começamos a planejar um tipo de trabalho com as professoras, que eram coordenadoras pedagógicas, tanto de creche quanto de pré-escola. Esse é o programa A Rede em Rede. Bom, o programa começou com as coordenadoras pedagógicas e começou integrando no mesmo grupo, a ideia era pôr sentadas juntas as coordenadoras de SEIs e de EMEIs, para que elas pudessem trocar experiências e especialmente aproximar-se, porque ainda existia um certo estranhamento dessas equipes. Fizemos isso durante 2 anos, inclusive de início com lentos progressos. Todo mundo parece meio mineiro, vai pensando, vai duvidando, aí precisa de tempo. E depois aí, eles começaram a acreditar que nós acreditávamos neles. Então começaram a crescer a velocidade de inovação que começavam a pôr em prática. Agora, depois disso, nós percebemos que tínhamos de introduzir também o diretor. O diretor e o CP são os gestores, e se os dois não estiverem juntos, não se faz uma gestão pedagógica. Então, fizemos junto um outro grupo para gestores. No grupo para CPs, os formadores são o pessoal de diretoria de ensino. Então, com isso, você tem de formar o formador que está na diretoria de ensino, você tá investindo no corpo docente municipal, que está investindo nas suas coordenadoras e seus professores. Então, você está aumentando o capital de conhecimento do corpo docente da rede municipal.
Então, existiam poucos assessores contratados que, na verdade, precisavam para trazer essa discussão. Mas o grande investimento é na própria rede. Com o grupo de coordenadores e diretores, o segundo grupo, ficou aí muita coisa para ser executada só pela diretoria, então nós contratamos mais coordenadores, formadores externos, que ficam o tempo daquele ano e depois são ou não são recontratados no prazo seguinte. De início, trabalhamos com esse grupo. Hoje nós estamos com o grupo de coordenador, diretor e coordenador, e o terceiro grupo de professores. Com o grupo de professores é um curso de algumas horas, uma oficina, um conjunto de atividades de algumas horas, sobre a questão da brincadeira e linguagens da criança pequena. A gente já tem visto produções muito interessantes. Este ano, 2010, nós temos essas questões muito voltadas, todos os 3 níveis de formação, a local com os CPs, a dos gestores e a dos professores, voltados para a ideia de convivência e aprendizagem, que é o grande tema da Secretaria e que eu acho que é o grande tema não só da rede municipal, não só de São Paulo, não só do Brasil, como do planeta. Acho que o planeta está tendo muita dificuldade de conviver e de aprender com a convivência. Não é fácil conviver, ninguém diz que é fácil, não é uma coisa, um mar de rosas, mas depois que você começa a conviver, você vai vendo que muita coisa mudou em você. Então, houve aprendizado. E isso que vale para nós, vale também para as crianças. As crianças aprendem com o diverso, com o amigo. Quando o amigo faz diferente deles, quando o amigo faz igual, ele não percebe, ele acha que é ele de novo, né? uma repetição dele. Quando o amigo faz diferente, ele percebe que o mundo talvez não seja tão do jeito que ele acredita e ele é obrigado a se adaptar neste mundo diferente. Bom, então estamos nessa situação de olhar as 3 formações. Hoje estão sentados em salas separadas CEI e EMEI, apenas porque nós queremos aprofundar conteúdos. O conteúdo do CEI é no berçário e o conteúdo da EMEI é a criança de 3 anos. E se ficasse junto, é difícil você aprofundar uma coisa onde não é tão próprio de um grupo ou de outro. Agora, apesar de sentado em salas diferentes, eles estão sendo confrontados, apresentados, discutindo a mesma filosofia de educação infantil. Em relação aos 75 anos da educação infantil paulistana, né, da rede municipal paulistana, eu acho que a gente pode observar vários momentos, né? O momento inicial era dos parques infantis. Em paralelo, as creches estão escondidas no seu filantropismo à parte deste sistema. Acho que há um movimento muito interessante, que é quando o ensino primário chega também na rede. Acho que um segundo momento é a convivência dos parques infantis com o ensino primário e a transformação dos parques infantis em escolas municipais de educação infantil. Então, há uma convivência, ganha-se algumas coisas, perde-se outras, então ganhamos um pouco mais de sistematização, perdemos um pouco mais da ludicidade, não toda a ludicidade, uma parte, e continuaram convivendo nesse aspecto. Depois, o ensino de primário vai sendo sobrecarregado de preocupações com tantas crianças, reprovações, e essa sobrecarga no ensino primário parece ter deixado o pessoal de educação infantil meio à margem, não sei, isso eles que podem dizer. Esta questão segue bastante, para que, eu acho que a Constituição e a LDB criou outro espaço, tanto dando ao ensino fundamental um certo local, quanto dando à educação infantil unida com a creche uma outra possibilidade. Bem, apesar da lei a LDB já ser de 96, 5 anos depois as creches são integradas à rede de ensino. Foi um bom prazo para essa integração, porque permitiu que os grupos fossem se acomodando com a ideia e aí, a partir daí, integram-se. Essa integração se deu em vários níveis, né, inclusive na formação dos educadores de creche, e hoje a coisa segue. E a minha ideia desse 75 é o que a rede municipal vai transmitir da sua história, né? Nós sabemos que tanto a rede municipal, a história da rede municipal de pré-escolas, os parques infantis, como a rede municipal de creches, a partir de 69,
1969, foram 2 marcos no país em termos de inovação. E eu acho que esses 2 momentos de inovação, que é o 35, Parque Infantil, e 70 das creches, deveriam hoje constituir o capital de trabalho que nós temos, as possibilidades da gente ser mais humilde por um lado, mais empenhado por outro e mais agressivo, no sentido de ter orgulho, né, com responsabilidade ao que nós vamos fazer. É uma rede muito grande, nós temos locais que têm um trabalho muito maduro, nós temos locais que uma série de crises ou outros fatores fazem com que o trabalho amadureça com mais dificuldade. Mas eu acredito que esses 75 anos sirva para a rede municipal e sirva um pouco para a gente pensar as questões no Brasil. Hoje nós temos novas diretrizes curriculares, São Paulo já foi inovador, tendo a audácia de estabelecer orientações curriculares que dá uma liberdade de trabalho, mas dá um ponto de partida. E então eu acredito que as coisas vão ser muito, muito boas. Bem, hoje, meu trabalho mais marcante é na rede municipal, assessorando o Rede em Rede. Nós temos 3 formações, eu assessoro as 3, coordeno o conjunto delas com as colegas e também participo de um trabalho muito interessante que é com a professora Regina Lico sobre o grupo de referência, vendo o supervisor. O supervisor não pode ficar fora. Então, ela conseguiu motivar os supervisores, então eu acho que o supervisor está assim, afinando o olhar de ajuda às escolas, e então eu acredito que é uma coisa muito importante. Ao lado desse trabalho, eu sou membro do Conselho Municipal de Educação, sou professora e coordenadora de um curso de especialização em educação infantil no Instituto Superior de Educação Vera Cruz e faço alguma assessoria para o MEC atualmente, por ter participado na elaboração de subsídios que geraram as diretrizes curriculares de educação infantil. Eu estou confiante na discussão pedagógica, o projeto pedagógico, inclusive diversificado, eu estou confiante nisso. Então, acho que o meu sonho é ver isso concretizado e inclusive, formar gerações que levem isso, porque, para mim, o meu sonho a médio prazo é ficar quieta com a minha neta Catarina e poder usar isso para contar para os netos. Mas, antes disso, eu tenho de trabalhar com uma geração jovem aí que está se preparando para ser realmente lideranças na área. As amizades são muito importantes, a saúde é muito importante. Especialmente, eu acho que a gente... Eu hoje sou mais tolerante com algumas coisas e mais intolerante com outras. Dentre as coisas que eu sou intolerante, né, é a acomodação, especialmente a acomodação intelectual. Quando a vida é difícil, a gente acomoda porque a vida é difícil, eu admito. Agora, quando eu acomodo os meus argumentos, eu começo a repetir o chavão, aí eu fico muito... Falei, gente, Deus deu uma inteligência para a gente pensar coisas diferentes. Então, passei a ser intolerante na acomodação intelectual. Contar a minha história me fez, assim, voltar mesmo. Voltar, saber, assim... passa um filme na cabeça da gente, né? Eu me vejo, assim, bem pequenininho. Eu era a primeira da fila, hoje eu sou maior, não sou mais a mais baixinha dos lugares que eu trabalho. Então, eu nunca poderia imaginar, quando pequena, que eu fosse professora. Muito menos que eu fosse, como diz minha neta, professora de professores. Eu não sinto que eu sou professora delas, só na faculdade que eu dou aula, mas eu não podia imaginar que eu pudesse transitar pelas escolas com tanta familiaridade.